Você já imaginou um aviãozinho voando sobre a sua casa e filmando tudo o que acontece no seu quintal? Ou então monitorando a situação do trânsito nas principais vias da cidade? E quem sabe até levando uma encomenda para alguém? Situações assim já são possíveis hoje graças ao uso dos drones. Esses robozinhos voadores estão cada vez mais acessíveis, estão sendo popularizados e os mais simples podem ser encontrados por até R$ 250. Eles têm usos diversos, mas não foram projetados, pelo menos em princípio, para isso. Os objetivos eram as missões militares. Milhares de pessoas foram mortas desde 2004 no Paquistão, na Líbia, no Iraque e no Afeganistão por drones. Agora, essas máquinas estão sendo usadas por fotógrafos e cinegrafistas porque captam melhores ângulos para fotos e filmagens. Além disso, está em testes o uso para entrega de mercadorias e encomendas. Mas qual o perigo que eles podem levar às pessoas? E os riscos de acidentes? E o que diz a legislação brasileira e de outros países? O uso de drones é o tema do Câmara Debate de hoje. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos o engenheiro de telecomunicações, José Lúcio Balbi, o advogado especialista em direito aeronáutico, Daniel Armon, o professor do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG, Leonardo Torres, e o vereador, secretário-geral da Câmara de Belo Horizonte e membro efetivo da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, Coronel Piscinini. Gente, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite. E antes de começarmos o debate, vamos ver uma matéria sobre o assunto de hoje. Os primeiros drones surgiram nos Estados Unidos na década de 50 para fazerem serviços de espionagem. Eles foram idealizados para fins militares, inspirados nas bombas voadoras alemãs e nos inofensivos aeromodelos radiocontrolados. No Brasil, o primeiro drone de que se tem registro era de propulsão a jato e realizou um voo em 1983. Outro drone de que se tem conhecimento no país é o Gralha Azul, produzido pela Embravanti. A aeronave, com mais de 4 metros de envergadura, tem autonomia para até 3 horas de voo. Atualmente, os drones vêm ganhando espaço em diversas áreas, como indústria, segurança, agricultura e uso pessoal. E foi a partir do ano de 2000 que os drones para uso civil ganharam força no mercado. Eles invadiram o cenário de festas e eventos. Fotógrafos e cinegrafistas estão cada dia mais utilizando o equipamento para fotos e vídeos. E os robozinhos aéreos estão chegando também na área de entregas. A Amazon já estuda utilizar o equipamento para despachar encomendas. Porém, a primeira entrega feita por drones nos Estados Unidos foi uma demonstração em parceria entre NASA e a empresa Flirty. Em junho deste ano, o governo americano permitiu a entrega de medicamentos a uma clínica na zona rural do estado da Virgínia. Fantástico, né? É extraordinário. Deixa eu consertar primeiro aqui. Eu falei Balbi é Balbi, Zé Lúcio Balbi, italiano. Sim. Muito bem, Zé Lúcio. E vamos começar, a bola está contigo, vamos começar por você. A gente fica encantado com a tecnologia, né? A gente viu aí imagens externas da Câmara Municipal, feita por um drone, são fantásticas. Agora, vamos explicar primeiro para as pessoas o que é o drone. Bem, o drone é um equipamento capaz de decolar, né? De certa forma ser autônomo. Existem alguns conceitos que levam o robô como drone, outros que consideram somente veículo aéreo como drone. Vant, já abrasileirado, já é um veículo aéreo, já é mais específico. O que é Vant? Vant é um veículo aéreo não tripulado. Então, qualquer coisa que decole sem um piloto dentro, tecnicamente é considerado um Vant. Os drones são controlados por controle remoto? Como é que são? Bem, tem vários tipos de drone, dos mais inteligentes ou autônomos, que a gente fala, ao mais dependente do ser humano ou de algum comando pessoal. Existe uma tendência, na realidade, que você pode ter
um comandante que está bem mais próximo dos robistas, que a gente já viu em filmes, a pessoa tem um controle, decola com um aviãozinho e ele controla e manda virar para a direita, para a esquerda, subir, descer. Bem, isso aí todo mundo já conhece. Até os veículos totalmente autônomos que você dá um comando para ele ou faz uma pré-programação e ele voa sozinho? Voa sozinho, inclusive com a capacidade de se adequar a situações novas. Por exemplo, você manda ele sair de um ponto A e ir para um ponto B, mas no meio do caminho tem vento forte, ou tem uma árvore, ou tem uma montanha que não foi prevista pelo seu comandante original. Né? Então, ele é capaz de se adaptar àquela situação. Esse tipo de veículo aéreo ele é mais utilizado na área militar, mas com a facilidade dos processadores que a gente tem, né? Hoje a gente tem aparelhos celulares que são muito mais poderosos do que computadores de 5, 10 anos atrás. Então, com o barateamento desse custo do processamento, mesmo os aparelhinhos de 250, 500 reais já estão se tornando autônomos nesse sentido. Muito bem. Ô Leonardo, na UFMG vocês têm projetos, né, de drones, né? Sim, nós viemos desenvolvendo alguns projetos, pelo menos desde 2004, né? Temos um grupo de pesquisa e desenvolvimento em veículos autônomos, formado por professores do Departamento de Ciência da Computação, Departamento de Engenharia Eletrônica, também do Departamento de Engenharia Mecânica. Certo. E nós viemos desenvolvendo diferentes projetos. Atualmente, a gente está finalizando um projeto de uma frota de veículos aéreos não tripulados. O VANT. VANT, que com o objetivo de prover, por exemplo, guardas florestais com 3 aeronaves capazes de serem lançadas, realizar voo autônomo sobre uma determinada área e filmar essa área e buscar alguma coisa que seja de interesse naquela área. Um incêndio, uma pista clandestina ou pessoas perdidas. Esse é um projeto, parceria da UFMG com a Universidade Federal do Amazonas. Agora, Daniel, a gente sabe de toda essa utilização, vamos destrinchar ainda mais, para o bem. Né? A invenção é assim, ela pode ser usada para o bem e para o mal, não é isso? Exatamente. Vamos falar dos vários usos ainda, mas eu queria que você comentasse a respeito de legislação. Uma coisa muito nova, não tem legislação para isso. Nova, mas já existe, né? O Comando da Aeronáutica já tem algumas regulamentações de como funciona essa questão. Então, esses veículos experimentais têm que ter uma autorização de voo de veículo experimental, tem todo um procedimento para ser feito junto aos órgãos reguladores, e isso vale também para a Anatel, porque são radiocontrolados alguns e tal. Então, depende também de outras agências, não só do Comando do Espaço Aéreo. Então, existe uma regulamentação, mas ela ainda é muito pequena, ela é muito simples, ela não abarca todas as situações, né? E hoje está sendo muito mais visto da parte do aeromodelismo do que nessa parte profissional. Mas então, só para eu entender, é permitido hoje, se eu quiser, comprar um drone para o meu uso pessoal lá, sei lá, fazer uma filmagem, isso é permitido? Como hobby, para aeromodelismo, sim, existem as regras próprias, elas têm que ser seguidas. Mas se eu quiser filmar um casamento, por exemplo? Não pode, nesse caso não, porque você estaria colocando em risco a vida das pessoas que estão debaixo daquele drone. Né? Então, tem toda uma regulamentação, ele não é feito para isso. Já não funciona aqui em Belo Horizonte, esses drones? A gente tem pessoas utilizando isso para algumas filmagens, mas sempre preocupados, óbvio, algumas empresas mais preocupadas, outras menos, com essa questão da segurança. Né? É possível se conseguir uma autorização para fazer aquela filmagem numa área fechada. Muito específica, né? Muito específica, mas, por exemplo, em áreas públicas, em cima de praças, parques e etc., isso se configurar um risco àquela população que está embaixo, isso pode ser impedido. Coronel Piscinini, a coisa começou com objetivos, como eu falei na abertura aqui do nosso programa, com objetivos militares, né? Foram usados no Paquistão, na Líbia. Foram usados? Não, são usados ainda, né? Então começou ali com objetivos militares. E para esses objetivos funcionava muito bem, diga-se assim, né? Funcionou como no início do programa você mostrou, e funciona muito bem. No nosso caso, aqui no estado de Minas Gerais, para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros, vai ser de uma ajuda muito grande.
A gente pode pensar em desastres, alagamentos, incêndios, né? Grandes multidões, que poderão ser com mais facilidade controladas pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar. Mas a gente vê também o perigo da segurança, porque ele cai de uma vez só. Principalmente esses menores. Eu estava num evento quando vi que um caiu, graças a Deus, fora... Você estava lá na hora? Estava na hora, caiu de uma vez só, pequeno, essas coisas, esses menores, né? E caiu de uma vez só. Então, realmente é o que foi falado. Pois é, mas apesar de perigoso. ser pequeno, se cair em cima da cabeça machuca, da gente... machuca muito, porque ele cai de uma vez mesmo. Né? Despenca, né? Despencou. Mas para a Polícia Militar foi feito um projeto piloto em Lavras e com grande sucesso. E agora a Diretoria de Trânsito e Meio Ambiente está comprando um Vant para que ele é catapultado, né? E ele vai permitir em locais de grande extensão que o policiamento seja muito mais efetivo. Entendi. Quer dizer, ele pode ficar lá de cima, vamos imaginar o uso, como você disse aí, pela Polícia Militar. Ele pode ficar lá de cima filmando, monitorando, não é isso? Filma, monitora e passa as informações para, vamos dizer, para o pessoal de terra, né? E que vai saber aonde está acontecendo com precisão. E facilita muito a chegada ao local, o trabalho das equipes, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros. Vamos falar de mais usos do drone? Porque eu, por exemplo, tenho poucas informações. Eu vi vídeos na internet de um salvamento de um senhor, né, que é evidentemente uma simulação, teve um ataque cardíaco e aí um drone, a menina aciona a emergência e o drone chega, eu acho que ele coloca, como é que chama esse aparelho, gente? Desfibrilador. Desfibrilador. E aí salva a vida daquele senhor. Sim. Né? Isso já está acontecendo em outros países? Já está acontecendo. Existem projetos que são projetos meio draft, né, meio rascunho. Mas o mais importante na tecnologia como um todo, para o lado do bem, não vamos falar muito do lado do mal agora. Por enquanto não. Vamos falar só do bom agora. É a criatividade ou o uso, as possibilidades de uso da tecnologia. Então, a partir do momento que você tem um equipamento qualquer, vamos imaginar que seja uma caixa, né? Que o drone é uma caixa com hélices para conceituar, e consegue fazer o deslocamento de qualquer coisa que esteja ali dentro. Você pode utilizar para salvamento, você pode utilizar para uma missão de resgate, você pode utilizar para uma sondagem. Mas como que é isso no mundo? Porque quando você fala assim que tem hélice, todos têm hélice, não? Tem uns que são um aviãozinho, tipo aviãozinho. Hélice, jato, tem alguns meios de propulsão. Usualmente... Alguns são parecidos com um mini helicóptero, o outro com um mini jato. Seria isso, a grosso modo? Há também, na verdade, há balões dirigíveis também. Qualquer veículo aéreo, né, que não tenha tripulação. Qualquer veículo aéreo é um mesmo drone. Balões dirigíveis e também aeronaves de asa fixa. Essas são, por exemplo, muito utilizadas, como o coronel Piscinini estava dizendo, né, a iniciativa da Polícia Militar lá em Lavras. Sei. São utilizadas para fazer monitoramento de extensas áreas, porque elas têm uma autonomia de voo maior, em geral. Quando a gente fala drone, a gente quase sempre pensa nos quadrirotores ou octorotores, que são esses robôs aéreos com hélices rotativas, né? 4 ou 8, ou às vezes até mais. Sim. Mas, de fato, qualquer veículo que não tenha tripulação, seja remotamente operado, cabe também nessa categoria. Pode ser até um robozinho, que você falou em robótica, aí me veio a figura de um robô mesmo. Voador, que pode chegar lá e andar, não sei. Para nós, um drone, para nós, no nosso grupo de pesquisa, na UFMG, os veículos aéreos não tripulados são robôs voadores, robôs aéreos. Nós os consideramos assim. O grau de autonomia é que é variável, né? Como já foi dito, você pode ter ele totalmente operado do solo,
ou ele pode realizar algumas tarefas autonomamente. Ou pode ser completamente autônomo também. Colocando isso para a gente visualizar o que você está dizendo, Leonardo, é o seguinte: essa espécie de comercial que eu vi na internet, o drone chega, a menina aciona um serviço de emergência, o médico fala através do drone, conversa com ela através do drone, ele chega ao lado, chega no local, ao lado do paciente que está infartado, da pessoa que infartou, leva o desfibrilador, aí essa menina recebe a instrução de colocar este desfibrilador no peito lá do pai que está infartando, e o médico vai dando as instruções até que esse senhor consegue voltar, respirar, o coração voltar a bater normalmente. Quer dizer, isso é uma utilização absolutamente fantástica. Quer dizer, a pessoa passou mal no trânsito congestionado, uma cidade como Belo Horizonte, que tudo para, ou num local de difícil acesso, sei lá, numa montanha, está escalando a montanha, não sei o quê. Quer dizer, é um uso fantástico. Quais são os outros usos que a gente falou da Polícia Militar, o Coronel Piscinini falou da Polícia Militar. Vai desde usos assim militares, de segurança e de saúde, até entrega de encomendas. Como é que é isso? Sim, para entrega de encomendas existem vários pilotos, vários projetos. O principal ponto de desafio, né, desse uso efetivamente comum, principalmente para veículos autônomos, do tipo, você vai, pega o celular, aperta um botão, a central localiza o seu celular com o GPS, sabe onde tem que pousar. Então, como se você estivesse marcando o ponto, pouse aqui. E ter a garantia... Já tem um mapinha ali, né? Hoje já tem o GPS, todo mundo já utiliza essa tecnologia. Então, eu sei onde eu vou fazer a entrega, porque você marcou uma latitude, longitude e altitude, no caso do drone, para ele pousar lá e deixar para você. Então, se eu quiser pedir uma pizza, o drone vai lá entregar. E quente, entrega quente, que é muito raro. Conceitualmente, é uma ideia muito interessante. Mas, de novo, existem alguns pontos, alguns desafios tecnológicos a serem vencidos. A gente sempre fala na nossa empresa que o plano é sempre muito bom. A realização dele é que é meio complicada. Então, por exemplo, você comentou sobre o vídeo que eu também vi, cheguei a conversar, do desfibrilador, né? Primeiro, você tem que ter uma pessoa com aparelho celular que tem um GPS. Essa pessoa tem que ter uma infraestrutura de telecomunicações para transmitir para o ponto a latitude e longitude corretas. Isso é cada dia mais possível, né? Sim, mas a gente ainda tem alguns desafios de infraestrutura no nosso país para serem cumpridos até esse ponto. Mas a utilização disso na área de saúde, na área, por exemplo, de você ter uma área de risco de desabamento, uma gruta ou algum ponto onde você não pode mandar uma pessoa, você pode mandar um robô, conceitualmente, até porque nós temos drones híbridos, então ele é um submarino ou um barco, ele tem rodinha ou esteira e também tem uma hélice em cima, então acaba virando uma traquitana, né? Um veículo multiuso, brinquedo, né? multiuso. Então você pode mandar para uma área de gruta, uma área de desmoronamento, para tentar salvar alguém, para fazer uma medição se tem algum tipo de gás explosivo lá dentro ou não, para analisar risco de desabamento, para fazer o mapeamento interno em 3D, é como se fosse um sonar ou um raio-x, fizesse um raio-x interno, uma tomografia. Estou tentando usar termos tecnicamente errados, mas para deixar um pouco mais claro, como se fizesse uma tomografia interna daquele ambiente. A mesma coisa para todo tipo de uso de logística, inclusive, que é entregar pizza ou entregar um medicamento que seja, né? Então você tem uma abrangência muito grande do uso disso. O Coronel Piscinini, e a questão militar, quer dizer, ele foi bastante usado, né, nessas guerras que nós citamos. Quer dizer, por que se manda o drone e não se manda um soldado ali? Porque o drone, você não, quer dizer, não é uma pessoa. Se for alvejado, não é alguém que vai morrer. Não é isso? Quer dizer, você preserva a vida do soldado que não vai. Nós temos exemplos aqui mesmo no Brasil, nós temos uma fronteira com os outros países extensa. E a Polícia Federal usa drones. Mais de 2 dezenas, mais ou menos, de drones são usadas desde 2012 nas fronteiras. Olha só. E esse é um trabalho muito importante, né, para que uma extensão dessa, o homem não conseguiria chegar, né, e com muita dificuldade. E por isso é que a gente vê que
na nossa Polícia Militar, no nosso Corpo de Bombeiros, ele vai ser muito importante para as ações, para as missões da nossa tropa. Nas questões, viu, Daniel, militares, nas questões de segurança pública, isso está liberado o uso, né? Quer dizer... Mais ou menos, entra sempre dentro dessa legislação. Polícia Federal, por exemplo. Tem a ANAC, né? A Polícia Federal ela faz toda essa regulamentação junto ao Comando da Aeronáutica, a ANAC e também a Anatel, né? Para poder ter a liberdade de usar esses equipamentos, mas naqueles usos específicos. Hoje, por exemplo, a gente ainda não tem a Polícia Militar, por exemplo, podendo decolar um drone para fazer o monitoramento do Mineirão em dia de jogo. Mas isso seria importante. A própria televisão fazer a transmissão do jogo utilizando câmeras em drones, né, com ângulos muito maiores e tal. Isso já foi usado na Rússia, pretendem usar nas Olimpíadas no Rio de Janeiro e, inclusive, tem uma promessa dos órgãos oficiais de, até o final de agosto agora, lançar uma legislação a respeito disso para as Olimpíadas. Ainda não temos nenhuma notícia concreta, mas existe essa promessa, né? Isso é muito polêmico e a gente vai ver essa utilização desses drones. Eu fico imaginando os fios, problema com aviões, enfim, tem uma série de complicações, a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu sentia os vizinhos me olhando. Ó lá vai a diabética. Quando meu chefe descobriu, ele me chamou na sala dele e perguntou: "Você tem alergia?" Meu pai ficou revoltado. Câncer? Fora da minha casa. Eu não criei filho pra isso. Eu falei com a minha amiga. Deu positivo. É hipertensão. Precisava ver a cara dela. Eu nunca pensei que eu fosse ter diabetes. Eu não tenho nada contra alergia. Eu gosto do seu trabalho. Mas é que não pega bem pra empresa, né? Minha mãe não fala mais comigo. Meu irmão me despreza. Aí o pessoal foi se afastando, né? Todo mundo. Terceira demissão seguida. Tá difícil arrumar emprego, viu? Câncer, cara. Onde eu vou morar? A gente sente o preconceito na pele. Até a minha melhor amiga. Eu só queria que ela estivesse do meu lado. Apoio TV Câmara BH. Nós estamos conversando sobre o uso de drones. Aliás, gente, drone significa zangão em inglês, né? E o zangão, o que é? Ele tem a função de proteger, não é isso? Mas seria mais isso, um soldado, não é isso? Exato. Acho que é mais ou menos por aí. Eu gostaria de reexibir essa reportagem que a gente fez sobre os drones, porque é uma coisa tão nova e a gente tem tão poucas informações que eu acho que vale a pena ver de novo. Temos condições de exibir, gente, a reportagem? Já está no ponto? Então vamos ver novamente? Os primeiros drones surgiram nos Estados Unidos na década de 50 para fazerem serviços de espionagem. Eles foram idealizados para fins militares, inspirados nas bombas voadoras alemãs e nos inofensivos aeromodelos radiocontrolados. No Brasil, o primeiro drone de que se tem registro era de propulsão a jato e realizou um voo em 1983. Outro drone de que se tem conhecimento no país é o Gralha Azul, produzido pela Embravanti. A aeronave, com mais de 4 metros de envergadura, tem autonomia para até 3 horas de voo. Atualmente, os drones vêm ganhando espaço em diversas áreas, como indústria, segurança, agricultura e uso pessoal. E foi a partir do ano de 2000 que os drones para uso civil ganharam força no mercado. Eles invadiram o cenário de festas e eventos. Fotógrafos e cinegrafistas estão cada dia mais utilizando o equipamento para fotos e vídeos. E os robozinhos aéreos estão chegando também na área de entregas. A Amazon já estuda utilizar o equipamento para despachar encomendas. Porém, a primeira entrega feita por drones nos Estados Unidos foi uma demonstração em parceria entre NASA e a empresa Flirty. Em junho deste ano, o governo americano permitiu a entrega de medicamentos a uma clínica na zona rural do estado da Virgínia.
nós temos crescer essas dentro. imagens aí da Câmara, viu, gente? Que aí foi um drone que nós fizemos as imagens da Câmara Municipal. É impressionante a precisão, né? Como ele se distancia, como ele aproxima e a firmeza, porque Estabilidade, a né? estabilidade, porque para a fotografia, para a filmagem, é muito importante a firmeza, para não sair distorcida a imagem, para não sair tremida. Então, esses testes que nós fizemos aqui ao redor da Câmara Municipal mostram isso, que tem um uso extraordinário para as emissoras de televisão, por exemplo, né? Para fazer imagens como nós fizemos da Câmara Municipal, para fazer imagens como, eu não sei se foi o Daniel que citou, do Mineirão, num dia de jogo, para fazer imagens de show, de grandes eventos, é de um uso extraordinário, como nós constatamos aqui com essas imagens da Câmara Municipal. Então, eu queria só fechar com vocês a questão de uso. Tem mais algum uso que nós não falamos? O uso base é imagem, sensoriamento. Sensoriamento é ver temperatura, no caso de incêndio, uma área, incêndio como se fosse um raio-x, de um modo geral. Vento, temperatura, clima, de um modo geral. E logística, principalmente. E vários que nós não imaginamos. Sei lá, um navio está naufragando, você pode mandar o drone lá para ver o que pode fazer, tem informações, filmar, não sei. Tem vários usos aí que a gente não imagina ainda, né? As aplicações são tão vastas que a legislação brasileira tem até apontado na direção de criar categorias. Existem 3 classes distintas que são abarcadas, né? Dependendo do peso da aeronave, né? Uhum. Então, por exemplo, na exploração do pré-sal, para conseguir garantir a segurança de plataformas de petróleo avançadas no mar. Então, VANTs, veículos aéreos não tripulados, militares, né, com um alcance significativo, é algo bastante interessante. Um outro tipo de aplicação possível é o gerenciamento de ativos de uma empresa. Né, levantar, por exemplo, a CEMIG pode conseguir medir o número de transformadores que tem numa determinada área, né? Então, são várias aplicações. Uma aplicação interessante áreas para a mais prefeitura, inacessíveis, né? Para a Prefeitura de Belo Horizonte, o uso e ocupação do solo, né? Ao invés de contratar uma aeronave tripulada e fazer isso com uma frequência mais baixa, né? Com uma aeronave não tripulada, você pode fazer mais frequentemente, né? Empregando menos pessoas a um custo menor. Então, saber se alguém invadiu alguma área de proteção, por exemplo. Faz um monitoramento maior. Agora, eu deixei no final do primeiro bloco a seguinte questão. Gente, a questão de fios, como é que é isso? Os postes nossos ainda cheios de fios, uma fiação extensa, inclusive. Sei lá, o trânsito aéreo, aviões, como é que fica? Para a mesa, vamos começar com o Zé Lúcio. Como é que fica isso? Bem, existe até um ponto polêmico nessa questão da lei, porque todos os países, de um modo geral, que estão utilizando a tecnologia dos drones para o uso comum, eles prezam e zelam pela incapacidade do ser humano em usá-lo como arma. Ou seja, então, os drones têm mais informação defensiva. Ele é capaz de desviar de um fio, ele tem autonomia, ele não se mata, entre aspas. Ele tem autonomia para desviar de fio, para saber se estão me jogando numa altura muito além da permitida, ou eu estou voando sobre uma área de prédios. Eu não posso voar abaixo disso nessa região. Então, essas regras, essas leis, esses países da Europa, Estados Unidos e Canadá, praticamente todos eles que já estão com tecnologia avançada, eles estão embarcando essa lei ou essa questão moral nos dispositivos. Então, mesmo que eu queira jogar um dispositivo contra um prédio ou contra uma rede elétrica, contra um transformador, eu não consigo, porque aquilo é uma área de exclusão aérea, entre aspas, do drone. Ele não consegue conter. Porque a gente imagina isso, por exemplo. A gente, no primeiro bloco, e a parte desse segundo, falamos sobre as utilidades, a utilização para o bem. Salvar pessoas, monitoramento de clima, de vento, entregas, locais onde são inacessíveis ao ser humano, etc, etc. Bom, mas todo instrumento também pode ser usado para o mal, não é isso? Então, a gente imagina o seguinte, um drone que possa manipular uma arma, que possa levar uma bomba, uma granada, e aí ele vai sobre
um determinado prédio, como é que fica? O terrorista deve gostar muito do drone, viu? Adora. Como é que fica isso, Daniel? Tem uso, né? Então, a legislação ela tem que vir exatamente para impedir isso, né? Hoje é muito fácil se levantar um equipamento desse e realmente vamos ter que investir mais em monitoramento disso, porque vai depender, quem está usando isso para o mal não vai pedir autorização para fazer isso, vai simplesmente levantar um equipamento desse. Né? Vai contrabandear, vai usar. Exatamente. Né? E como fazer isso? Como monitorar o espaço aéreo nessa parte baixa, porque esse drone vai voar 50 metros, 100 metros. Né? O normal é que vá no máximo a 120 metros, esses que se compra igual de R$250 que se compra na internet. Né? Ele vai voar numa altura baixa. Como monitorar esse espaço exatamente para que não se faça isso? Essa metragem é para altura, mas não é para distância, né? Não é para distância, é para altura. Altura de voo. Né? Quer dizer, a distância é muito mais. Né? A distância é mais. Aí vai depender dos equipamentos de radiofrequência ou até da autonomia do próprio equipamento. Né? Se ele for totalmente autônomo, se ele não precisar de um piloto operando, está programado para ir, ele tem condição de ir, inclusive, um alcance maior. Né? Porque, Coronel, a gente fica imaginando esse outro lado da insegurança também. Né? Ela começa perto dos aeroportos, né? Com as aeronaves. Isso. Então, é menos de 120 metros para que não aconteça desastres, né? O que provoca... Desculpa, perto dos aeroportos são pombos que normalmente provocam... Aves de qualquer tipo. Aves de qualquer tipo. Imagina o drone, hein? O drone é um perigo, né? Perto de aeroportos. E a gente vê também... se a pessoa quiser utilizar para o mal, né? Exatamente. Então, as leis devem ser rígidas para isso. Quer matar alguém? Programa, não sei o quê, a localização da pessoa, bota uma arma no drone. Como é que é isso? E não precisamos ir tanto, né? Nós temos que pensar também na questão da privacidade, porque eu tenho um Também, drone com câmera subindo num prédio, vendo dentro da casa das pessoas. Às vezes ele vai estar filmando dentro da sua casa. O cara está lá na cobertura do prédio, fazendo uma festa lá com alguém que não é a esposa. A esposa vai lá e... manda um drone para espionar o marido. Espionar. Está ali a prova usada no tribunal. Né? São usos que podem ser feitos pelas pessoas, né? E ou que tem que ser impedido. Exatamente. E o engraçado é que a legislação atual e a tendência da legislação atual é resguardar o uso humano do drone. Então, o equipamento, o robô, ele vai estar sujeito única e exclusivamente às questões morais de quem está operando. E pior, a perícia e prudência da pessoa. Quer dizer, se a pessoa não tiver moral nenhuma... Ele faz o que quiser. Faz o que quiser com o drone. Mas tudo bem, muito mais fácil você caracterizar como um atentado uma pessoa que bota uma arma num drone. É óbvio isso. É muito mais fácil. Agora, uma pessoa que está operando um drone, não gosta daquele vizinho meu... qualquer problema. Ele joga um drone janela adentro na casa da pessoa. Ele pode argumentar que foi uma pane, foi uma imperícia, foi teu qualquer problema, coisa, algum tipo de problema, mesmo estando caiu justamente lá no vizinho, que ele não gosta, mas foi um problema que deu lá no drone. Contra isso que a legislação de outros países está tentando proteger. Então, mesmo que eu compre um drone e eu tente efetivamente entrar numa área como foi muito bem colocado, de exclusão aérea, um aeroporto, ou uma área de segurança, um hospital, determinados pontos pré-definidos, eu não consigo jogar meu drone a uma velocidade muito grande, eu não consigo ter uma autonomia muito grande. Então, o próprio fabricante, o próprio equipamento, já tem embarcado um pouco de conceito moral aí. Né? Eu tenho umas informações... Em países como o Reino Unido, por exemplo, já é exigido, inclusive, seguro de responsabilidade civil para a utilização dos drones. Exatamente para casos como esse. Vamos que seja realmente uma pane e estourou uma janela. Tá, mas alguém tem que pagar. Então, tem que se ter o seguro de responsabilidade civil para reparar danos possíveis causados pelos drones. Okay. Tem uma informação aqui que a Polícia Militar de Minas Gerais adquiriu drones para combater crimes ambientais. A PM é uma das primeiras no país a utilizar a aeronave. Apenas São Paulo e Santa Catarina possuem projetos parecidos. Uma outra informação é o seguinte, que um jovem
cria um drone armado com pistola automática nos Estados Unidos, tá vendo? É o que a gente estava falando. Uma coisa que é importante também dizer é que a tecnologia para que se consiga embarcar num veículo aéreo um nível de autonomia para se desviar de pessoas, para deixar efetivamente uma área excluída, né, do seu voo, da sua trajetória de voo, essa tecnologia ainda não está madura o suficiente. Então, por isso eu acredito que a legislação brasileira, ela, por enquanto, vinculou o uso somente operado, né? Tem que haver um operador e proibiu veículos completamente autônomos no sentido que não podem ter seu funcionamento interrompido, né, ou modificado por um operador humano. Então, esse tipo de veículo está proibido. Né? Mas é compreensível. Vamos traduzir isso aqui, Leonardo. É o seguinte, você está dizendo o seguinte, a legislação brasileira permite que eu compre um drone e que aí, se acontecer alguma coisa, que eu seja responsabilizado. Sim, é assim a legislação. Responsabilidade civil será Agora, se eu for um criminoso, mas ainda não tenho passagem pela polícia, eu quero matar alguém, eu quero fazer um mal contra alguém, quer dizer, eu posso porque nada me proíbe naquele momento. Só depois que acontecer que eu vou ser responsabilizado, é isso? Sim. Mas veja bem, você também pode comprar um carro e atropelar uma pessoa. Também. Sim. Mas isso o carro, é perfeitamente possível. Né? Tecnicamente, você tem como também, a gente não usa. Né? É um outro ponto extremamente polêmico. Né? Por exemplo, excesso de velocidade. Não precisaríamos ter radares, era só a gente ter medidores dentro do carro, como tacógrafos. E por que ninguém coloca, aí é uma outra questão. Toda a tecnologia utilizada fora do país, ela é necessariamente híbrida, até porque quando você tem maior capacidade, computadores mais potentes dentro do drone, tentando falar um termo mais simples, né? E uma capacidade de processar mais informações, você vai sofisticando essas regras. Então, lá fora, o único uso 100% autônomo, que também não é 100% autônomo, que precisa de uma ordem de alguém, é para o uso militar. Então, você nós estamos aqui já no finalzinho, Zé Lúcio, e vamos fechar o seguinte. Vamos usar lá fora como referência. Sim. O drone foi inventado nos Estados Unidos? Bem, o conceito é meio amplo, porque... Há dúvidas. Qualquer coisa remotamente controlada pode ser. Tá, vamos lá. Nos países que já usam os drones, como é que é feito? Está liberado, não está? Existem regras? A pessoa pode comprar numa loja? Como é que é isso? Bem, existem regras básicas do tipo não bater numa árvore, não atingir uma pessoa, não entrar numa área de um aeroporto. Isso daí o próprio fabricante já coloca no equipamento. Né? Mas aí fica muito a critério da pessoa, né? Se a pessoa fala, não, a regra está aqui, mas eu quero derrubar um avião. Não consegue se chocar. Não. Em algum ponto, alguns equipamentos você não consegue chocar. Isso de fábrica. Como? Se eu pegar o equipamento e botar a mão, ele vai fugir da minha mão. A grande maioria não é assim, né? Estou falando a tendência usual, né? Mas não tem essa área de exclusão aérea. Não tem a área de exclusão aérea. Essa questão é uma programação do equipamento. Ela pode vir com essa programação ou não. Se eu posso comprar hoje num shopping um aparelhinho que eu tenho 100% de controle sobre o equipamento. Então, se eu quiser pegar o equipamento e entregar para uma criança de 4 anos, deixar brincar, ela pode bater o equipamento na parede, na mão dela, ferir alguém, porque o equipamento não tem inteligência para aquilo. O que se busca lá fora é regras básicas do tipo, não se choque com a parede, não bata num fio. Eles estão tentando São recomendações, mas isso não garante a segurança. Que se eu tiver mal intencionado, eu posso pegar um outro equipamento e construir um equipamento sem o menor conceito moral, ou segundo a minha questão moral, que é pegar uma bomba e explodir determinado local. Agora, uma coisa que está sendo muito utilizada, principalmente para a área de segurança, são equipamentos que interceptam outros equipamentos. Então, por exemplo, você tem um aparelho rodando num campo, num Mineirão, e se tiver um outro aparelho, outro drone entrando, ele capta aquilo e assume o controle do outro equipamento. Bom, nós estamos no começo aí desse processo em relação aos drones, porque pelo que eu senti da nossa conversa aqui, vamos aguardar que o uso seja pacífico e benéfico à população. Muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado a você que nos acompanha até agora e até o próximo encontro.